se vale a pena, Glauber. Talvez esperar um pouquinho mais, ou eu posso mesmo proceder e isso vai ficar na plataforma. Tem uma nenê falando aí. Tem que desativar. Quem está como Léo aqui é a Alessandra, é isso, né? Que eu vi aqui no chat. É a Alessandra aqui, tá no Zoom do marido, né? Eu vou fazer o seguinte, Glauber, eu vou dar prosseguimento, né, em respeito aos que chegaram no horário. Ok. Mas a aula vai ficar gravada na plataforma do IEPG. Então, quem estiver assistindo e faltar alguma coisa aí nos próximos dias e perdeu alguma coisa, pode acompanhar na plataforma do IEPG, tá bom? A proposta hoje, vou compartilhar minha tela. A proposta da palestra de hoje é de falar um pouco sobre o papel do farmacêutico na oncologia, algo que já vem se estabelecendo, né, uma prática bem forte ao longo dos anos, na última década principalmente, né, e essa daqui agora com uma força também muito grande. E para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, né, eu sou farmacêutico do Hospital Universitário, Hospital São Paulo, que é o Hospital Escola da Universidade Federal de São Paulo. Eu trabalho na oncologia há 16 anos e toda a minha carreira como farmacêutico eu fiz na oncologia. E nesse período de 16 anos, nós mudamos alguns parâmetros lá de prática, né? Então, a nossa prática, que era essencialmente baseada em manipulação de quimioterápicos, hoje envolve atividades clínicas, né? Atividades em unidades de internação e ambulatórios de especialidade, e também atividades de ensino e pesquisa. Desde 2012, salvo engano, 2012, 2013, nós temos um programa de residência multiprofissional em oncologia. Eu fui o segundo coordenador do programa, né? Hoje eu estou na preceptoria dos residentes farmacêuticos. E a cada ano nós abrimos vagas para treinar os farmacêuticos no campo da oncologia. E nessa casa aqui no IEPG, salvo engano, eu dou aula desde 2016, 2017, num fruto de uma parceria entre o IEPG e as faculdades Oswaldo Cruz aqui de São Paulo. Eu sou professor no curso de farmacologia clínica de ambas instituições, tanto na Oswaldo quanto no IEPG. E me foi proposto falar alguma coisa, né, da área que eu atuo, para trazer para vocês, né, as experiências que a gente tem. Eu me coloco à disposição, quem tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa, pode interromper, pode abrir o microfone e perguntar, ou se não quiser escrever por chat, a gente consegue também aqui visualizar os questionamentos, tá bom? Bom, o trabalho do farmacêutico na oncologia, ele já tem aí mais de 30 anos, né? Algo em torno de 35, 40 anos. E esse trabalho, ele é basicamente um trabalho voltado para o combate ao câncer, quer seja na sua manifestação pura mesmo, né, ou dentro de ações educativas para a população em geral, né. E para a gente falar um pouquinho de oncologia, a gente tem que saber o que é o câncer, né. Algumas pessoas
dentro até mesmo da nossa área, farmacêuticos mais novos, por vezes pensam que o câncer é uma doença semelhante em todas as suas manifestações. Então, o câncer de mama é a mesma coisa que um câncer de pulmão, quando na verdade não é. Então, o câncer nada mais é que um nome dado, um nome comum dado a um conjunto de mais de 100 doenças que compartilham, elas compartilham 3 características, né? Uma delas não está em negrito, mas elas compartilham 3 características comuns, que é o crescimento desordenado, e isso confere a essa doença a característica de malignidade, ela cresce por si só. Esse crescimento desordenado das células vai levar a uma necessidade de invasão tecidual, porque ela precisa de espaço e de nutrientes, então essas células vão invadir tecidos e órgãos adjacentes, e nessa invasão elas podem alcançar circulação vascular ou circulação linfática, levando ao quadro de metastatização, né? Então, o câncer ele se espalha para outros órgãos a partir desse processo. E o câncer, eu coloquei esse slide, porque não é o fruto da aula, né? Mas só para dar uma pincelada para vocês. Isso daqui está até desatualizado, porque ao longo dos anos ocorreram inúmeras descobertas das características do câncer. Mas o câncer ele é uma doença, né? Ele é um conjunto de doenças, como a gente disse, mas que compartilha algo em torno de 14 características em comum. Eu não coloquei todas aqui, né, porque não é o escopo da aula, mas inicialmente, as principais características descritas dos tumores são essas 6 aqui, né? Então, são estruturas que apresentam uma autossuficiência no seu crescimento. Então, ele não depende do nosso corpo para crescer, ele produz citocinas que induzem ao seu próprio crescimento. Da mesma maneira que ele produz sinais para crescimento próprio, ele também é insensível aos sinais anti-crescimento que o corpo expressa. Então, isso daqui confere uma característica de imortalidade, juntamente com outra característica aqui embaixo, que é o potencial de replicação ilimitado. O potencial de replicação ilimitado se caracteriza pela presença ou pela preservação das fitas de DNA ao longo da vida do tumor. Um paciente, uma pessoa normal, sem câncer, uma pessoa sadia, o DNA tende a ficar encurtado à medida que a pessoa envelhece. Na célula tumoral, não. Na célula tumoral, o DNA ele mantém-se do mesmo tamanho. Além disso, então, além dessas 3 características, o câncer ele tem como uma característica importante a fuga, né, o escape à apoptose. Então, ele não sofre morte celular, ele busca os seus próprios nutrientes a partir da formação de vasos sanguíneos novos, então uma angiogênese sustentada, e ele tem o potencial de invadir tecidos e metastatizar. Isso dito nessas 6 características, lembrando que existem outras 8, né? Existem das mais diversas, né? Então, assim, o câncer, ele é uma estrutura, uma entidade patológica que, se não for detectada no início, se não for combatida logo, a chance dele curar, né, do paciente entrar em remissão é muito curta, né, muito menor, é muito pequena. E quando a gente fala de mortalidade no câncer, se vocês observarem aqui, isso daqui são quadros de tendência, né, de mortalidade ao longo das décadas. O Brasil fez um salto aí, principalmente nos anos 60, a partir dos anos 60, 70,
Mas desde o início, antes da década de 1960, as maiores taxas de mortalidade elas estavam relacionadas ainda a infecções e parasitoses, né? Com o passar dos anos, a população foi melhorando a sua qualidade de vida, foi mudando hábitos alimentares, e aí esse padrão de mortalidade por infecções foi diminuindo à medida que o Brasil ia se desenvolvendo e ofertando à população maiores cuidados de saúde. E a população ia envelhecendo mais, se alimentando mais, e com isso as doenças cardiovasculares começaram, né, as doenças do aparelho circulatório, começaram a crescer. E hoje a população ela tem se cuidado mais, tem tido acesso a maiores tecnologias de saúde, e o câncer, as neoplasias, já se configuram, né, como a segunda principal causa de mortalidade, perde apenas para as doenças cardiovasculares, mas até 2050, até 2030, salvo engano, no mundo, não, 2050, perdão, o câncer vai ser a principal causa de mortalidade no mundo. No Brasil não vai ser diferente. Isso tanto por conta do envelhecimento populacional, quanto do acesso a tecnologias de saúde que prolongam a vida, né? Aliado a hábitos saudáveis de vida em determinada parcela da população. E aí a gente entra no conceito de oncologia, né? O que é oncologia? Oncologia nada mais é do que o estudo dos tumores, né? O estudo dos tumores, quer sejam benignos ou malignos, né? Comumente são tratados os tumores malignos pelo oncologista, né? E essa palavra deriva do grego oikos, que significa volume, tumor, né? O uso de terapia para o tratamento do câncer, ele se restringiu até o final do século XVIII, perdão, do século XIX, começo do século XX, a processos cirúrgicos, e mais precisamente, né, então a cirurgia ela tinha um papel muito importante no paciente com câncer, era a maneira, ou era a única tecnologia que se dispunha naquela época, mas isso causava grande sofrimento no paciente e as taxas de sucesso eram bem pequenas. E aí, quando foi no final do século XVIII, com a descoberta dos raios-x, por Wilhelm Röntgen, a radioterapia foi incorporada no tratamento do tumor, mas tanto a radioterapia quanto a cirurgia, elas apresentavam uma característica de tratamento local. Então, desconsiderava-se a possibilidade de tratar as metástases, porque isso causaria grandes danos ao paciente com múltiplas radiações e múltiplas cirurgias. Até que na década de 1920, né, no período pós-guerra, no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, na verdade, começaram a ocorrer algumas observações de prejuízos a soldados que eram expostos a gás mostarda no fronte de batalha. Essa observação ficou marcada no final da Primeira Guerra Mundial, ficou marcada, e ela depois foi aventada com maior força na década de 1940, com os trabalhos daqueles dois pesquisadores que escreveram para a gente a Bíblia da Farmacologia, né, que é o Goodman e Gilman. O Goodman e Gilman, eles trabalhavam com gás mostarda e avaliavam as propriedades alquilantes desse elemento. E tudo isso acontecia no momento de efervescência tecnológica, né, no pós-guerra, sempre tendo em busca um princípio lá do começo do século XIX, cunhado por Paul Ehrlich. Paul Ehrlich era um químico que trabalhava bastante com o desenvolvimento de moléculas com atividade terapêutica, e ele foi o primeiro a cunhar o termo bala mágica. O que o Paul Ehrlich queria dizer? Que o câncer ele deveria ser tratado
com um medicamento que matasse apenas o câncer, mas que não matasse o paciente, né? Então fosse como uma bala mágica que mataria o bandido, né? O, ele mataria o bandido e salvaria a vítima, né? Isso a gente não consegue até hoje, mas a busca por medicamentos é sempre a partir desse ponto. E aí, quando mudou-se, quando descobriu-se as propriedades dos quimioterápicos, né, dos alquilantes, dos derivados de mostarda, ocorreu uma mudança significativa de paradigma, porque a gente até então tinha pacientes com câncer tratados de maneira local, com baixas taxas de sobrevida e cujas metástases não eram tratadas, porque senão esse paciente ia sofrer múltiplas cirurgias e radiações. E aí, a partir dos trabalhos de Goodman e Gilman, e depois, mais naquela década ainda, com os trabalhos do Dr. Sidney Farber, com a descoberta do método Fixato, ocorreu uma mudança de paradigma com a adição de um tratamento sistêmico do câncer. Né? Adição de um tratamento sistêmico. E aí foi uma febre nos anos 50, 60, com o lançamento de vários antineoplásicos, várias moléculas que combatessem o câncer, com pesquisas muito voltadas para produtos naturais ou produtos de origem microbiana, e isso mudou a oncologia para sempre. E aí, os antineoplásicos foram sendo produzidos e todo mundo utilizava e aquilo dava bons resultados. Na década de 60, no começo da década de 60, já ocorreu a primeira cura do câncer, né, de uma paciente com tumor de placenta, né, com coriocarcinoma. E tudo aquilo ocorria muito bem, até que no final dos anos 70, dos anos 1970, começaram a surgir, na verdade foi publicado um estudo por um pesquisador chamado Falk, que ele detectou que as mulheres que manipulavam quimioterapias, as enfermeiras que manipulavam quimioterapia, elas começavam a ter uma série elas tinham mais propensão a abortos espontâneos, a infecções frequentes, e elas estavam expostas àquilo. E aí ele fez um trabalho clássico, né, publicado no Lancet, onde ele observou alteração morfológica nas células epiteliais da urina de enfermeiras. E aquilo trouxe um despertar, né? Então essa série, e aí vários trabalhos começaram a surgir para confirmar aquela tese de que as enfermeiras manipulando quimioterapia estavam apresentando uma doença ocupacional. E isso, no final dos anos 70, começo dos anos 80, veio de encontro com um outro movimento muito forte na nossa área, no campo da farmácia, com o surgimento de conceitos como central de diluição de medicamentos, farmácia clínica e farmacoeconomia. Aí a gente tinha trabalhos. Alguém quer falar? Não? Acho que foi só um lapso. E aí, no final nos anos 60, 70, começaram a surgir trabalhos de farmácia clínica e de economia em saúde, e existia um movimento muito forte dentro dos hospitais para promoção de economia, né, através de implantações de central de diluições de medicamentos e de um uso racional dos medicamentos. E aí esse movimento foi ganhando corpo, até que em 85, a Sociedade Americana, né, a ASP, a Sociedade Americana de Farmacêuticos em Sistemas de Saúde, que naquela época era a Sociedade Americana de Farmacêuticos Hospitalares, junto com a organização para a saúde ocupacional,
na verdade, a Agência de Saúde Ocupacional dos Estados Unidos, essas duas organizações começaram a publicar as primeiras recomendações daquilo que deveria ser uma manipulação segura de citotóxicos. Então, deveria ter equipamentos de proteção individual, equipamentos de proteção coletiva. E, em 90, a ASP ela publica o primeiro boletim de assistência técnica, né, sobre a manipulação de drogas perigosas e drogas citotóxicas. A partir da publicação desse documento, lógico que aconteceu antes, né, mas a partir da publicação desse documento, o papel do farmacêutico na oncologia se mostrou de maneira bem estabelecida. E aí foi um movimento que não para mais de crescer. Até hoje, a gente tem muita iniciativa dentro da oncologia. Em 96, nos Estados Unidos, o Conselho de Especialidades Farmacêuticas, que é um conselho que regulamenta ele prepara provas de avaliação de habilidades dos farmacêuticos dentro de cada especialidade. Naquele ano, ele reconheceu a oncologia como uma especialização farmacêutica. E esse movimento nos Estados Unidos replicou no Brasil. No mesmo ano que a BPS estabeleceu a oncologia como especialidade farmacêutica, o Conselho Federal de Farmácia publicou a Resolução 288. E essa resolução ela já foi atualizada, né, a 585, se não me engano, ou 595, mas ela foi a primeira resolução que falou, olha, o farmacêutico é o responsável pela manipulação de quimioterápicos. E aí foi criando-se sociedades científicas, né, a Sobrafo, ela está fazendo 20 anos, ela fez 20 anos no ano passado, né? Esse ano tem congresso da Sobrafo, quem se interessar, entra lá no site, né? Se inscreva, vai ser aqui em São Paulo. Mas a Sobrafo foi criada em 2001 com o intuito de estudar essa atuação do farmacêutico, e isso tem sido feito de maneira bastante forte. Em 2004, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela publica a RDC, que norteia a nossa atuação até hoje. Foi a RDC 220 que colocou o farmacêutico dentro da equipe multiprofissional de oncologia. Inicialmente, a equipe multiprofissional era constituída de três profissionais, o médico, o enfermeiro e o farmacêutico. E hoje já é uma equipe muito consolidada, com fisioterapia, com nutrição, com psicologia, com fonoaudiologia, várias especialidades, serviço social. Então, a oncologia é uma área de atuação multi que traz bastante satisfação para os seus profissionais, né? E o que a gente faz na oncologia, né? O que o farmacêutico na oncologia exerce? Antes de tudo, é importante lembrar que a atividade mãe da nossa especialidade é a manipulação de antineoplásicos. É a manipulação de antineoplásicos, e essa atividade, ela se tornou, como que eu posso dizer, hoje é obrigatório o farmacêutico ele apresentar uma especialização, um título de especialização, uma residência, que comprove que ele fez em oncologia para poder manipular antineoplásicos. Então, é uma atividade exclusiva, né, do farmacêutico, e é a atividade mãe nossa, né, o que norteia a gente até hoje. Só que como a profissão vai evoluindo, as atividades também vão surgindo. Então, ainda dentro do campo da oncologia, nós temos uma atividade muito forte em farmácia clínica e cuidado farmacêutico, né? E aí a farmácia clínica envolve análise de prescrições, consulta farmacêutica, no caso do cuidado farmacêutico, né, farmacovigilância, várias ações. E um campo de atuação bastante interessante para a gente hoje, né, que tem se tornado forte, é a atuação na indústria farmacêutica e em centros de pesquisa clínica. Existe um movimento grande de recrutamento por parte da indústria farmacêutica e de hospitais
que trabalham com pesquisa clínica, né, ou até centros de escritórios de pesquisa clínica, na contratação de farmacêuticos que entendam dessa área, né? E a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas atividades. Bom, quando a gente fala de oncologia e da atuação do farmacêutico nesse campo, o farmacêutico, ele tem uma... Eu sei que às vezes não é nem agradável falar isso, mas é uma obrigação de conhecer o seu instrumento de trabalho, né? E o nosso instrumento de trabalho são os agentes antineoplásicos. Então, por isso que a gente tem que ter todo o cuidado, não somente na manipulação, mas no acompanhamento dos pacientes que fazem uso desses medicamentos. E isso, para isso, na verdade, é necessário um forte conhecimento no campo da farmacologia, né? E o que são os antineoplásicos? Os antineoplásicos são moléculas que, grosso modo, visam a destruição das células neoplásicas. Hoje a gente tem 4 categorias, né, de agentes que atuam contra o câncer, e os antineoplásicos clássicos, né, que a gente vê na faculdade, foram os primeiros a serem desenvolvidos. Estes atuam inibindo as fases do ciclo celular. A gente tem outras moléculas que interrompem suprimento hormonal ou a ação hormonal em determinados tumores, moléculas que atuam no sistema imunológico e assim por diante. Mas o que confere risco ocupacional para nós e grandes toxicidades, grandes reações adversas no paciente com câncer são os antineoplásicos clássicos. E esses agentes destroem as células, inibindo as fases do ciclo celular, e eles não têm a especificidade desejada. Por isso que um paciente que toma quimioterapia, ele pode ter queda de cabelo, nem sempre, né, mas pode ter. Ele vai sofrer com bastante náusea e vômito, ele vai sofrer com feridas na boca, né, com mucosite, ele vai ter alterações em unha, porque da mesma maneira que os antineoplásicos matam células tumorais que estão se dividindo, os antineoplásicos matam células normais que também estão se dividindo. Então, o conhecimento sobre esses agentes, ele é de grande sorte e de grande utilidade no cuidado do paciente com câncer. Quais são as características dos antineoplásicos, né? Como eu disse no slide anterior, eles apresentam uma elevada toxicidade em diferentes sistemas. Então, por exemplo, os taxanos, eles apresentam toxicidade neurológica. Irinotecanos, camptotecinas, apresentam toxicidade gástrica, como diarreia. Metotrexatos, antifolatos, podem apresentar mielossupressão grave, como todos os outros, né? Mas o metotrexato apresenta também forte. Alquilantes, como cisplatina, podem causar toxicidade no sistema renal. Então, cada classe de medicamentos dos antineoplásicos vai apresentar uma toxicidade elevada. Esses agentes, apesar de tratarem o câncer, eles têm um potencial de indução de formação de novos cânceres alto. Então, eles apresentam características de carcinogenicidade e mutagenicidade. Então, não é raro a gente ver pacientes que fizeram tratamento com câncer, um tumor sólido, por exemplo, no início da senescência, no início da idade da velhice, lá pelos 45, 50 anos, e depois, 10 anos, vai lá e apresenta uma leucemia. Por quê? Porque aqueles medicamentos que a pessoa foi exposta, causaram mutações nas suas células normais. Essas células sobreviveram, essas células mutadas sobreviveram, e com isso o paciente desenvolveu um novo tumor. Alguns dos agentes antineoplásicos podem ser vesicantes. O que é a vesicância?
A vesicância é uma característica do medicamento, de quando ele, por ser medicamentos com pH muito ácido, uma vez que ocorre extravasamento da infusão do leito venoso, né, do acesso venoso para a pele, esse medicamento ele pode causar uma destruição na pele adjacente. Então, vai causar necrose. Então, tem que saber utilizar esses medicamentos. Os antineoplásicos, a terapia do câncer, no geral, ela apresenta um alto valor agregado. Então, quanto mais ações eu tiver de uso racional desses agentes, mais economia vai me trazer para a instituição. Consequentemente, a gente consegue tratar outros pacientes. E são medicamentos que apresentam um baixo índice terapêutico. E isso é muito perigoso. Não só, eu sempre uso esse exemplo, né, para ensinar nas aulas de farmaco que eu dou, dos antineoplásicos, o exemplo da vincristina. A vincristina é um medicamento cuja dose máxima são 2 miligramas. Se o paciente receber 3 miligramas desse medicamento, ele já vai sofrer toxicidades neurológicas bem importantes. 4, ele já vai estar em risco de morte. Então, é um medicamento muito tóxico, que a gente tem que prestar bastante atenção quando na manipulação e na checagem de prescrições desse agente. A manipulação de antineoplásicos, daqui é uma foto minha, da época que eu era magro, né? Vocês não estão vendo porque eu estou com um macacão, mas eu era magro nessa época. A manipulação de antineoplásicos é a nossa atividade principal, né? E ela é definida como um conjunto de operações com finalidade de elaborar preparações magistrais e oficinais, fracionar produtos industrializados para o uso humano. Então, ela é de extrema importância e o papel do farmacêutico nesse campo é fundamental, porque a gente tem o preparo, a gente deve ter o preparo para poder discernir as doses, as concentrações, as diluições que esses medicamentos têm que se apresentar para o paciente no final. E quando a gente manipula a quimioterapia, a gente tem que ter na mente que quimioterapia é a mesma coisa que biossegurança. Então, é um processo de segurança muito muito forte, né? A gente não pode causar dano para nós também. Então, a manipulação ela é sinônimo de biossegurança, né? Estou vendo aqui o comentário da Ludmila, né? Que ela achou interessante a manipulação. A manipulação é o horário que a gente se isola do mundo e é foco total, mas assim, é muito gratificante, né? A gente aprender as técnicas, aprender a técnica séptica, aprender as diluições, aprender os padrões de reconstituição dos frascos, o uso de concentrações, de variações de concentração. Então, assim, tudo isso daqui é conhecimento que a gente forma a partir de informações de farmacologia. Então, a manipulação ela tem uma importância muito grande, né? É a atividade principal da nossa área. Como a manipulação, né, o Flávio trabalhou 5 anos e é incrível mesmo, né? Eu manipulo até hoje, né? Eu manipulo até hoje. A gente faz um monte de coisa lá. Amanhã mesmo é meu dia de manipular lá no fluxo, né? A gente faz um rodízio entre os funcionários para não ficar exposto muito, né? Para a gente não diminuir o nosso risco, né? Quando nós manipulamos, para diminuição do risco de contaminação e de exposição ao antineoplásico, é obrigatório nós fazermos uso de equipamentos de proteção individual e coletiva. Então, o equipamento de proteção coletiva primordial que nós temos que ter numa central de manipulação de antineoplásicos é o fluxo laminar, né, ou é a cabine de segurança biológica, que nós chamamos, né, cabine de segurança biológica classe 2 do tipo B2. Esse fluxo laminar, né, essa capela, né, na verdade o fluxo laminar é o fluxo de ar,
a capela de manipulação, ela confere 100% de exaustão, 100% de exaustão do ar que é gerado, e esse ar ele é filtrado, né? Aqui a gente tem um filtro de alta eficiência aqui no meio, e ele funciona com fluxo de ar, fluxo laminar vertical, de modo que o que é gerado aqui dentro, né, por exemplo, nós manipulamos os frascos, e esses frascos geram aerossóis. Os aerossóis gerados no interior do fluxo não saem por causa do fluxo laminar. No interior da capela, não sai do fluxo laminar. E o conteúdo que está de ar aqui de fora não entra na área de trabalho. Deixa eu ver aqui. Eu vou falar sobre isso daqui, Ludmila. Eu vou falar sobre isso um pouquinho, tá bom? Ludmila está perguntando como iniciar na área, né? Como iniciar na área. A gente conversa um pouco. Então, o fluxo laminar, ele funciona dessa maneira. E ele é primordial. Sem ele, a gente não manipula. Não tem essa de, eu vou usar só o avental, o macacão e a máscara. Não, a gente tem que ter o fluxo laminar, certo? E de equipamento de proteção individual, nós geralmente usamos avental de baixa permeabilidade ou macacão de um tecido não tecido, né, que eles chamam, tecido não tecido, TNT, um tecido chamado Tyvek. Esse macacão de Tyvek, ele também apresenta baixa permeabilidade e baixa liberação de partículas. Quando nós vamos manipular quimioterapia, o nosso objetivo é proteção nossa, primeiro, e não liberar partículas que possam contaminar o produto, né, para que o produto seja isento de partículas. Então, a gente tem que usar um macacão de mangas longas e fechado frontalmente, né, ou um macacão de corpo inteiro, como esse. Usar máscaras de proteção, a N95, né, que ficou bastante popular aí com a pandemia. A N95 é a máscara de escolha. Caso tenha carvão ativado na sua composição, então deixa eu só voltar o slide aqui. Essa máscara aqui, ó, então ela é uma N95 com carvão ativado. Eu colocava aqui meu nome, né, que essa máscara era minha. A gente usava ela aí por umas 5 sessões de manipulação. Então, essa máscara N95 com carvão ativado, ela confere maior proteção. Caso não tenha o carvão ativado, a N95 comum também ela serve. Né? É que a diferença é que a N95 com carvão ativado, ela confere proteção para partículas líquidas, enquanto que a N95 sem carvão ativado apenas para partículas sólidas, que é o que é gerado na manipulação mesmo. Né? Então, nós precisamos de máscara de proteção, óculos de proteção por conta de respingos, né? A gente tem que ter uma área com vidro aqui coberto, e uso de dupla luva de látex, né? Porque os quimioterápicos, eles são altamente permeáveis. As luvas são altamente permeáveis aos quimioterápicos. Então, a gente sempre trabalha com 2 luvas para poder evitar contaminação nas mãos. Uma das coisas que o farmacêutico é responsável, e a gente precisa conhecer sobre isso, na prevenção de acidentes. Então, a gente trabalha na elaboração de protocolos de prevenção de acidentes, né, dentro do hospital. Então, como que proceder com acidente de contato com a pele e com os olhos, acidente com perfuro-cortantes, e treinamento. A gente precisa treinar toda a nossa equipe para a ocorrência de derramamentos no hospital. Para treinar o ato que é o mais perigoso, né, que é o derramamento dos quimioterápicos, a gente sempre tem que ter em mão na unidade o kit derramamento. Eu peguei essa foto aqui do site, acho que é um blog, farmacêuticas.com.br, e esse kit está maravilhoso. Acho que eu pedi a Deus, né, mas eu não sei se eu consigo montar um desse. Tem que comprar umas coisas. Mas a gente consegue fazer
algumas adaptações. Então, o kit de derramamento, ele é importante para que, caso ocorra acidente, a gente está com as coisas na mão para poder Vou pedir a gentileza de desligarem os microfones, por favor. Então, o kit de derramamento ele está na mão para a gente poder fazer a limpeza da área, né? Então, ele é composto por máscara, né? Por luvas, por avental, óculos de proteção, como se a gente estivesse manipulando. E aí a gente tem aqui um sorinho com um Transufix, né? Para poder usar como água para lavar. Compressas, a gente usa bastante compressas, saco de lixo. Aqui é uma homotolia de clorexidina para a gente poder fazer a limpeza com arraste, né? Então, quando cai o quimioterápico no chão, a gente tem que esfregar mesmo para sair. E aí tudo isso daqui, depois que a gente limpou, a gente joga no lixo e descarta no lixo de quimioterápicos, né? No kit de derramamento também tem que ter o procedimento, os itens do que tem nele e como proceder com a limpeza, né? Então, todo local que faz uso de antineoplásico tem que ter o kit de derramamento. Uma outra coisa que a gente tem que orientar muito os nossos pacientes, tomar muito cuidado, orientar a equipe de enfermagem, principalmente aquela que não é especializada, é com relação ao manejo de resíduos perigosos. Né? E tudo isso daqui, pessoal, envolve conhecimentos técnicos, né? Conhecimentos de farmacologia, de farmacocinética. Então, a orientação de resíduos perigosos visa diminuir o risco de contaminação dos profissionais de saúde e dos cuidadores. Então, o que são resíduos perigosos? Tudo aquilo que entra em contato com quimioterapia. Então, por exemplo, os EPIs são resíduos perigosos, as excretas de pacientes são resíduos perigosos, a gente tem que saber orientar, e qualquer material que possa ter entrado em contato com medicamentos. Só para vocês terem uma ideia, a gente considera como resíduo perigoso as caixas dos quimioterápicos, porque tem vários trabalhos que mostram que existe contaminação de quimioterápicos vindo da indústria nas caixas dos medicamentos. Então, tudo isso daí é motivo de cuidado da nossa parte. Então, sempre manusear uma caixa, alguma coisa de quimioterápico com luvas, né? E a gente também estabelece padronização de rotinas para descarte de resíduos, né? Eu coloquei esse container aqui como infectante, né? Eu não achei a foto de container de quimioterápico. O container de quimioterápico, ele é laranja e o símbolo aqui é aquele símbolo de resíduo químico, né? Aquela caveira do Seu Madruga, quem assistiu Chaves lembra, né? Quando ele falava do perigo. É o mesmo símbolo. Então, é um container laranja com o símbolo de perigo. Saco laranja é o descarte de resíduos químicos. E aí esses medicamentos, esses resíduos, né, eles vão ser encaminhados para o serviço da prefeitura para incineração, né? Então, tudo isso daqui de acordo com legislação ambiental que tem que ter, né? Bom, dito isso, a principal atividade nossa na oncologia é a manipulação, mas ela não é a única e não é exclusiva, né? A gente tem muita atuação também na farmácia clínica. A farmácia clínica ela se tornou uma realidade nos últimos 15, 20 anos, mais ou menos aí dos 15 anos para frente. Todo mundo agora está fazendo farmácia clínica, é uma atividade maravilhosa. Nós, lá na Unifesp, nós lançamos um livro, quem tiver interesse, tem um livro só de farmácia clínica em oncologia, que fala um pouco sobre toxicidades, análise de prescrição, um pouco de interações medicamentosas, né? É um livro bastante amplo. E ela virou uma prática já consolidada, né? Os hospitais, eles entenderam, demorou bastante tempo, ó, só para vocês terem uma ideia, a farmácia clínica ela surgiu nos anos 1960 nos Estados Unidos, a gente está com ela consolidada no Brasil cerca de 10 anos, então demorou aí quase 40, 50 anos para que isso se estabelecesse de maneira firme. Mas a gente ainda precisa melhorar muita coisa, principalmente do campo conceitual,
para os novos farmacêuticos que vêm, né? Então, a farmácia clínica e o cuidado farmacêutico, eles se conceituam como prática profissional mais avançada que existe da profissão farmacêutica. Por que ela é a mais avançada? Porque a gente tem que ter um conhecimento gigantesco sobre aquilo que nós vamos trabalhar, né? Porque ela permite a aplicação dos conhecimentos acumulados, ela permite integração com a equipe multiprofissional e favorece a terapia segura e racional para o paciente. Então, a farmácia clínica, muitas pessoas têm esse objetivo profissional, né? A gente sai da faculdade, eu me formei no ano de 2005, né? No final de 2004, mas a minha graduação foi em janeiro de 2005. E em 2003 eu tive aula de farmácia clínica e farmácia hospitalar com o professor Marcelo Polacco, ele é o presidente do nosso conselho aqui em São Paulo, e eu me apaixonei pela área, né? A farmácia hospitalar e a farmácia clínica, elas conferem para o farmacêutico uma formação muito sólida, muito sólida. A gente aprende muito. E hoje é a realidade, né? Então, qual que é a base da farmácia clínica, né? E que a gente tem que trabalhar isso no acúmulo das nossas informações, na construção do nosso conhecimento. A base da farmácia clínica é isso, pessoal, é o uso racional de medicamentos. Se a gente tiver isso em mente, e muitas vezes a gente tem dúvida, né? O que eu faço? É farmácia clínica, atenção farmacêutica? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a farmácia clínica, que é o campo mais amplo de atuação junto ao paciente, se configura pelo uso racional de medicamentos. E o uso racional de medicamentos, ele é um processo vindo dessa tríade. Segurança. Então, a segurança é super importante para que esse medicamento não cause dano, antes de tudo. O medicamento ele tem que apresentar eficácia, então ele tem que ter resultados em ambientes controlados. Então, o medicamento que vai ser lançado, ele vai passar por estudos de fase 1, 2 e 3, né? Vai ser lançado no comércio, nas fases 4 dos estudos, e ele tem que ser eficaz. Não adianta nada o medicamento ser seguro, ser barato e não funcionar. Da mesma maneira que ele tem que ser custo efetivo. Então, que adianta eu ter o melhor medicamento mais seguro se a população não tem acesso? Então, tudo isso daqui configura a tríade da efetividade, né, que é a avaliação do medicamento na vida real. A avaliação do uso do medicamento na vida real. E tudo isso daqui faz parte do uso racional de medicamentos, que é a base, ou é o objetivo primário da farmácia clínica. E é importante isso, a gente ouve, e ainda às vezes a gente escuta algumas pessoas que ficam com dúvida, ou farmacêuticos que têm que ficar provando a vida inteira para os seus gestores que o que ele faz é importante, né? Aqui eu coloquei alguns dados, né? Esse estudo aqui de 2000, dos anos 2000, foi publicado, na verdade, num relatório chamado Errar é Humano. E Errar é Humano foi um relatório que mudou o conceito da segurança do paciente, né? E nesse relatório, os pesquisadores avaliaram que cerca de 7.000 mortes por ano ocorriam nos Estados Unidos apenas por erros no uso de medicamentos. Cerca de 7.000 mortes. E aí depois começou um movimento forte, né? Aqui é a Aliança Mundial, a Aliança Global de Segurança do Paciente, e eles observaram, a Organização Mundial da Saúde observou que 50% das prescrições de medicamentos eram inapropriadas, os pacientes tomavam, cerca de 50% dos pacientes não tomavam medicamento de forma adequada, o uso de antimicrobiano, a maior parte era feito sem prescrição médica, 90% dos consumidores compravam medicamentos para mais de 3 dias de tratamento dos antimicrobianos, o que gastava em torno de mais ou menos, o custo do uso irracional girava em torno de 100 bilhões de dólares no mundo por ano. Então, assim, é um campo de atuação fantástico, né? A gente ensinar como trabalhar, né? Se a gente puser isso na nossa cabeça, que a farmácia clínica,
consiste de monitoração do uso e educação para prevenção, a gente é feliz. A gente trabalha nas duas pontas, né? A gente trabalha na prevenção do problema e na monitoração do problema. Alguns outros dados, né? Por exemplo, na parte de interações medicamentosas, nós temos aqui dados de que as interações representam de 3 a 5% das reações adversas que podem ser prevenidas nos hospitais, e as interações também contribuem para um aumento no número de admissões hospitalares, né? Então, tudo isso daqui tem importância. Na oncologia, especificamente, a gente tem dados de reações de hipersensibilidade ao rituximab na primeira infusão. Então, prevenção desse risco é de suma importância. Ocorrência de reações adversas raras a medicamentos também é um campo que a farmácia clínica observa. E toxicidades e prevenção de problemas, né? Por exemplo, aqui, metotrexato infusional, ele pode causar nefropatia, nefrotoxicidade, por conta de acidificação da urina. O metotrexato, quando ele entra em contato com a urina ácida, ele precipita. Então, para isso, eu preciso alcalinizar a urina. E todos esses conhecimentos, a gente vai aprender aonde? A gente vai aprender na especialização, a gente vai aprender na pós-graduação, e especificamente em pós-graduação de farmacologia clínica e de farmácia clínica, né? Essa casa aqui fornece a especialização em farmacologia clínica em parceria com as faculdades Oswaldo Cruz, que tem mais de 40 anos no mercado, né? Acho que, na verdade, tem mais de 80 anos a Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz tem mais de 80 anos no mercado. Para lembrar, a gente tem uma diversidade de pacientes, né? Nós atendemos pacientes geriátricos, pacientes pediátricos, pacientes graves, e cada paciente é um sistema, cada paciente é uma história. Então, quanto mais nós soubermos, maior a chance de fazer uma individualização correta de tratamento, porque a gente entende aquilo que o paciente ele vai passar. E a farmácia clínica, ela tem atuação direta com esses dois campos, né? Na verdade, com esses dois públicos, né? Tanto com pacientes quanto com a equipe multi. O nosso trabalho, ele envolve fortemente monitoração e educação. O que a gente faz na farmácia clínica? Qual que é o nosso objetivo? A primeira coisa é tornar o farmacêutico membro da equipe assistencial. O farmacêutico, ele sair da coxia, né? Ele sair dos bastidores, e tem um trabalho muito importante, muita gente, só para vocês terem uma ideia, na residência multi, foi semana retrasada, eu tive pedido lá de psicólogos falando, poxa, Rodrigo, eu queria ir lá conhecer a farmácia. O que vocês fazem? E a gente sempre está lá, e o pessoal muitas vezes, dentro da própria equipe, não sabe o que a farmácia faz. A farmácia faz coisa pra caramba. Quem trabalha na área, não sei se todos que estão aqui trabalham na área, ou se tem gente que é estudante de graduação ainda, mas quem trabalha na área sabe como o farmacêutico trabalha, o povinho. E a gente é péssimo em vender o nosso peixe, né? Porque a gente só quer trabalhar, a gente só gosta de trabalhar, né? Então, a farmácia clínica, ela tem como objetivo isso, inserir o farmacêutico na equipe assistencial, mostrar para eles a importância que nós temos para o cuidado do paciente. Outro objetivo muito importante da farmácia clínica é fornecer informações seguras. A gente dar informação. A gente pensa, quem trabalha na clínica muitas vezes acha que isso é banal. E não é banal. Uns tempos atrás, eu tive um problema de infusão de volume errado de medicamento, que podia causar precipitação no paciente. Aí a gente foi lá, olhou, o paciente teve uma reação adversa, eu fui lá no leito, olhei, e eu não faço muita farmácia clínica, né? Hoje eu fico mais na gestão da equipe. Mas fui lá, olhei, vi o que estava acontecendo, peguei a bolsa, levei para a farmácia, vamos manipular de novo, vamos fazer uma apresentação compatível. Tudo isso daí é fruto de informação. E a gente trabalha muito com a equipe médica, com a equipe de enfermagem. A gente tem que fornecer informação segura para o paciente. Não sei se todos aqui sabem, a Organização Mundial da Saúde, ela estabeleceu 6 metas
de segurança, 6 metas de segurança do paciente no mundo, 6 metas globais para a segurança do paciente. A segunda meta da assistência segura é a comunicação efetiva. A gente tem que saber falar, a gente tem que saber comunicar e comunicar de maneira segura, dar informações seguras. E isso é o papel da farmácia clínica. A gente se aproxima do paciente, quer seja num ato de conciliação medicamentosa, que eu vou ter que fazer uma entrevista com o paciente, quer seja no ato da análise da prescrição, que é a primeira atividade, análise farmacêutica da prescrição, né? Que é a primeira atividade clínica que nós temos, tudo isso é no sentido de aproximar o farmacêutico do paciente. E também nós somos uma alternativa rica para facilitação de acesso, disponibilidade e continuação do tratamento. A gente se preocupa, o cara tem que trabalhar, ele tem que tratar, ele tem que tomar um remédio, ele tem que ter o remédio mais barato, ele tem que saber onde comprar, e a gente sabe essas informações. E muitas vezes o paciente ele fica transitando na rede, sem saber o que fazer, né? Então, todo esse conhecimento é muito útil para a nossa atuação, né? Quais são as funções da farmácia clínica? Nós temos 3 funções básicas: identificar, resolver e prevenir o quê? PRMs. Se nós tivermos essas 3 ações em mente, então o meu trabalho é identificar problemas relacionados a medicamentos. Identifiquei, eu tenho que dar resolução. Não adianta apenas identificar, eu tenho que resolver. E resolvi os problemas que identifiquei, já criei um arcabouço teórico para lutar para prevenir. E aí como que eu previno? Com educação, com contato com o paciente, educação, contato com o paciente. Essas são nossas funções. Quando a gente trabalha com a equipe multiprofissional, quais são as nossas atividades? Informação sobre o uso racional dos medicamentos de forma clara e objetiva. A gente tem que trabalhar desenvolvendo protocolos conjuntos. Nós estamos agora lá no hospital desenvolvendo o protocolo de hipodermóclise, junto com cuidado paliativo. A gente dá palestra. Quantas vezes eu dou treinamento para as enfermeiras? Já dei treinamento para os médicos. Tudo isso com o intuito do quê? De formar a equipe, para que a equipe possa promover o melhor cuidado para o paciente. Essa é a nossa função, né? Quando a gente vai tratar o paciente, o que nós temos que fazer? A gente tem que verificar ou ofertar para o paciente informações acerca dos seus direitos e sobre como funciona a organização hospitalar. Quantas vezes a gente pega um paciente que chega lá e fala, eu vim para cá porque o médico falou que era para vir para cá, e ele tem que ir para um outro lugar, ou ele quer pegar o medicamento fora do prazo que ele precisa, ou ele pega o medicamento depois do prazo que ele deveria, né? Então, tudo isso daqui é função nossa. Avaliação dos pacientes, essa é uma função também importante, nós identificamos se o paciente está apto para tomar aquele medicamento, se ele está com função renal adequada, se ele está com a função hepática adequada. Todas essas coisas, a farmácia clínica, ela é útil para isso. Eu vou falar isso daqui, Ariane, depois quando a gente terminar, que vai ter mais um tempinho, aí eu abro para essa pergunta que você me fez aqui também, tá bom? Manutenção do cuidado, do tratamento, da continuação do tratamento. A gente trabalha com pacientes com leucemia mieloide crônica, por exemplo, como a Ariane perguntou, que a gente faz esse cuidado, né, da continuação do tratamento, e a educação do paciente. A educação do paciente é fundamental, é de conversar com ele, de mostrar para ele a importância do uso racional dos medicamentos, né? E o que nós podemos usar como ferramentas para a atuação da farmácia clínica? Então, a primeira delas, né, a primordial, é a análise da prescrição. Isso, todas as prescrições de quimio devem ser analisadas. Podemos usar estudos de utilização de medicamentos como ferramentas para conhecimento da dinâmica do uso do medicamento no hospital.
né? Não sei se vocês já tiveram isso na faculdade, isso na pós-graduação é ofertado na disciplina de farmacovigilância do professor Adalto. Estudos farmacoeconômicos são ferramentas também de uso importante na farmácia clínica. A farmacovigilância também é fundamental, principalmente no uso de opioides, no uso de medicamentos que possam causar rash, né? Por exemplo, como gatilho, a gente pode usar difenidramina. Então, tem todas essas questões que no curso de farmacologia clínica a gente também oferta para os alunos. E criação de centrais de informação de medicamentos. Todas essas são ferramentas, né? E a primeira, né, vou falar um pouquinho da primeira, que é a análise de prescrição de químio. Quando a gente vai trabalhar na onco, a primeira coisa que o pessoal se depara é com os protocolos, né? E todo mundo fica com medo, porque são protocolos que usam siglas, muitas siglas, né? E dá essa impressão que é um mundo totalmente à parte. De fato, a oncologia ela tem meio que esse caráter, né? Mas nada como sentar e aprender e observar e estudar que aprende, né? Isso na minha disciplina a gente faz um pouco de exercício sobre isso, né? E o que são esses protocolos? Os protocolos de quimioterapia que a gente tem que prestar atenção é porque na quimioterapia a gente trabalha muito com o esquema de esquemas de poliquimioterapia, ou seja, vários quimioterápicos para o tratamento de um determinado câncer. E aí esses quimioterápicos, eles têm suas doses padrão já estabelecidas, a sua frequência estabelecida. Então, por exemplo, esse protocolo aqui, o SHOP, é um protocolo usado para linfoma T, ele tem como 4 drogas, né, na sua composição, então a ciclofosfamida, a doxorubicina, a vincristina e a prednisona. Cada letra da sigla tem o significado, a dose padrão de cada medicamento, a via de administração e os dias de frequência. Tudo isso daqui constitui um ciclo de quimioterapia. Então, o paciente ele vai fazer isso daqui, geralmente 6 vezes, 6 ciclos disso daqui, né? Então, ele vai fazer isso por 6 vezes, com um intervalo de 21 dias entre cada uma delas. Então, por exemplo, ele toma hoje no dia 1º, isso daqui. Daqui no dia 21 ele vai tomar de novo isso. Aí conta 21 dias, ele vai tomar de novo isso. Certo? Então, a gente tem muito... os tratamentos do câncer são muito baseados em protocolos. E aí a Isso gente daí é padrão, professor? Esses medicamentos é padrão? São padrões, Ludmila. São padrões. Os protocolos, eles surgem a partir de estudos clínicos, né? Então, uma equipe vai, incrementa coloca um agente junto com outro para tentar tratar aquele câncer e ver o resultado. Se o negócio der certo, aquilo é usado na prática, né? Então, esses protocolos fazem parte do conhecimento nosso, né, da análise de prescrição, assim como os cálculos de dose, né? Como que a gente calcula a dose? Na oncologia, a gente usa muito a superfície corpórea. A superfície corpórea vai me dar o cálculo de superfície corpórea, né, que é esse daqui, né? Superfície corpórea é igual a altura em centímetros vezes o peso em quilos, dividido por 3.600 e a raiz quadrada de tudo. A superfície corpórea, ela vai me dar a área do paciente, e aí eu uso com a área do paciente, eu multiplico por essa dose. Então, por exemplo, se o paciente está lá com 1,7 de superfície corpórea, né, 1,7 metros quadrados, eu vou pegar 1,7 e multiplicar por 750. Vou pegar 1,7 e multiplicar por 50. Vou pegar 1,7 e multiplicar por 1,4 para a dose da vincristina. Se passar de 2, a dose máxima da vincristina é 2. E assim por diante. E um medicamento em especial, que é a carboplatina, ela causa muita toxicidade hematológica, principalmente plaquetopenia. Então, o cálculo dela já é diferente. Então, ela tem uma fórmula específica, né, que é baseada em parâmetro farmacocinético, que é a área sobre a curva,
E ela trabalha também com clearance de creatinina. Então, clearance de creatinina, uma das fórmulas de cálculo dele é essa daqui. Faltou aqui o símbolo da divisão. Mas a fórmula do clearance de creatinina é isso. É essa parte aqui, né, 140 menos idade, vezes peso em quilos, dividido por 72 vezes a creatinina sérica. Esse daqui é o resultado para homens. Para a mulher, eu tenho que pegar essa conta e multiplicar por 0,85. Então, isso daqui são particularidades que na prescrição de químio a gente tem que olhar. Outra coisa que a gente tem que olhar, dias do ciclo, para ver se o paciente não está recebendo a mais ou a menos. Tempo de infusão, alguns medicamentos têm tempos de infusão diferentes em diferentes protocolos. Então, por exemplo, paclitaxel, eu tenho doses diferentes para câncer de mama, doses diferentes e tempo de infusão para câncer de pulmão, dose diferente e tempo de infusão para câncer de testículo. Então, eu tenho diferença em tumores do mesmo medicamento. Via de administração, eu posso usar o medicamento por diferentes vias de administração. Por exemplo, cisplatina, ela pode ser feita por via endovenosa ou via intraperitoneal. Ajuste de dose é importante para evitar toxicidades no paciente. Uma coisa muito importante na quimioterapia, medicamentos que sustentam, né, ou que suportam as toxicidades mais comuns, como náusea e vômito. O paciente com quimioterapia sofre muito de náusea e vômito, então tem que ter antiemético, tem que ter medicamentos para prevenção de rash, tem que ter medicamentos para prevenção de diarreia. Tudo isso a gente tem que analisar e a gente aprende como? Em farmacologia. Compatibilidades e interações, a gente tem que avaliar, principalmente compatibilidades. Se o paciente ele vai estar exposto a toxicidades e acidentes de administração, tudo isso daqui é trabalho nosso. Então, a análise de prescrição é um instrumento bastante, é uma prática bastante útil na prevenção de erros de medicação. E aí a gente se pergunta, né, mas será que isso tudo realmente é válido? Será que não é muito floreio para uma atuação, né, atuação profissional? A literatura ela é recheada de evidências que mostram que o trabalho do farmacêutico é primordial. Aqui eu trouxe alguns exemplos de fora da onco e um de fora da onco e dois dentro da onco, né? Então esse artigo aqui em 99 no JAMA é das principais revistas médicas do mundo. Ele avaliou a presença, né, a participação de farmacêuticos nas visitas médicas e taxas de eventos adversos, reações adversas, né, na unidade de terapia intensiva. E aqui os farmacêuticos melhoraram bastante a diminuição de reações adversas. Esse trabalho aqui mostrou a recorrência de câncer, o risco de recorrência de câncer de mama em mulheres que usavam tamoxifeno com inibidores de 2D6, da CYP2D6. Porque quais são os inibidores de CYP2D6 clássicos, né? Existem vários, mas nesse trabalho em específico, eles avaliaram antidepressivos da classe dos ISRS, que é a paroxetina, a sertralina, enfim. E esses agentes diminuem níveis de tamoxifeno no sangue, aumentando o risco de recorrência. Então, uma interação medicamentosa que está causando insucesso terapêutico. E impacto de avaliação, né, avaliação de medicamento, como se fosse uma revisão da farmacoterapia num cenário de oncologia ambulatorial. Tudo isso daqui trouxe benefício para os pacientes que foram analisados. Então, assim, a farmácia clínica é ponto pacífico, não tem mais o que discutir. A discussão é por que não implementa mais, né? Por que não contrata mais farmacêutico? Por que não implementa mais serviços, né? Porque ela melhora. Só que a farmácia clínica é uma prática que precisa muito de educação. O farmacêutico ele tem que ser comprometido com o aprendizado. Se ele não se comprometer com o aprendizado, ele não vai ter sucesso, né? O último campo de atuação que nós temos é a pesquisa clínica. Na verdade, a pesquisa clínica e a atuação em indústria, né? A gente tem visto uma grande quantidade de contratações
aqui em São Paulo, alguns colegas do Nordeste também, mas uma grande quantidade de contratações de farmacêuticos oncologistas por parte da indústria. E o que a gente faz? A gente primeiro participar do time da pesquisa, né? O farmacêutico, ele trabalha na elaboração de procedimentos operacionais padrão, trabalha fortemente no controle e dispensação dos medicamentos de estudo e das reações adversas e a avaliação da adesão, né, da aderência ao tratamento, né? Porque no estudo clínico o paciente não pode deixar de tomar o remédio, porque senão não mostra o efeito, né? Então, a atuação do farmacêutico é muito importante nesse campo. Onde que a gente pode trabalhar? A gente trabalha bastante em hospitais, né? A atuação é forte, em clínicas de quimioterapia, né? Centros de infusão, a gente também trabalha bastante. A gente tem que estar lá, faz parte da nossa atuação. Postos de dispensação de medicamentos de alto custo é um campo de atuação importante para nós, porque os pacientes retiram bastante medicamentos orais, né, principalmente. Como eu disse, nas indústrias, trabalhando quer seja na pesquisa clínica, quer seja como consultores médicos, ou como farmacêuticos de treinamento, né, para a equipe. E na pesquisa clínica, nos escritórios de pesquisa clínica que gerenciam estudos clínicos nos hospitais e em clínicas, né? Então, o farmacêutico, ele trabalha muito como monitor. Eu da residência nossa lá, a gente já, esse ano a gente bateu 30 residentes que passaram conosco lá, ou que estão passando, né? Agora vamos formar mais 4 no final de fevereiro, e aí serão 26 formadas. Então, a gente está com 30 residentes na história lá da farmácia da Química do Hospital São Paulo. Dessas 30, 3 trabalham com pesquisa clínica e 4 estão querendo entrar. E é um campo de atuação bastante importante, né? E elas descobriram a pesquisa clínica rodando no setor nosso, lá do hospital, né? O que é importante para a gente fazer para trabalhar na área, né? Então, as especializações lato sensu, elas, para o farmacêutico trabalhar na oncologia, a gente tem que separar 2 campos. Primeiro, o campo da manipulação e da farmácia clínica. Na manipulação, obrigatoriamente, o farmacêutico tem que ter uma especialização em oncologia. Na farmácia clínica, o farmacêutico não precisa ter especialização, mas é bom, altamente recomendado que ele tenha em oncologia. Mas uma especialização boa no campo da farmacologia e da farmácia clínica também ajuda bastante. Então, existem especializações, né, na área. Na área acadêmica, por exemplo, se o farmacêutico fizer mestrado em oncologia, ele não pode trabalhar na área. O que é exigido é especialização, porque a formação acadêmica, ela vai te formar muito específico para pesquisa, né? Então, ela não te dá essa possibilidade. O que dá a possibilidade de trabalhar na residência, na oncologia? É especialização, residência multiprofissional. Então, o farmacêutico vai, presta nos hospitais que tenham residência em onco e vai trabalhar por 2 anos preceptorado por alguém que conhece da área. E quem tem muita experiência, mas não fez especialização nem residência, por exemplo, eu tirei o meu título de especialista pela Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia. O título de especialista me habilita a trabalhar com manipulação. Então, essas são as possibilidades que nós temos para trabalhar na oncologia. Professor, para eu poder adquirir esse título de especialista, é somente com a especialização eles dão? Não, Ludmila, para pegar o título de especialista, você tem que ter tempo de atuação na área. Tempo de atuação maior do que 3 anos e participação Na área em de eventos, oncologia mesmo? na área de oncologia. Aí você pode prestar a prova de especialista da Sobraf. Entendeu? Entendi. Uhum. Para trabalhar com farmácia clínica, eu não preciso destes. É bom ter uma especialização clínica. Então, por exemplo,
a casa aqui, o IEPG, ele oferece, na verdade, uma especialização em farmacologia clínica, que te habilita a conhecer medicamentos, a conhecer o uso clínico, e isso já te dá um bom suporte para trabalhar como farmacêutico clínico. Para trabalhar com manipulação, eu preciso ter especialização em oncologia, ou título de especialista em oncologia, ou a residência multiprofissional em oncologia. Beleza? Queria agradecer a todos aí, né, pela paciência, pelo interesse, né, de participar aqui dessa mini aula. Caso alguém tenha alguma dúvida, o meu e-mail é esse, né, rsmacedo@uhsp.org.br, e deixo o convite para vocês conhecerem a pós-graduação do IEPG. Como eu disse, né, o IEPG ele tem uma parceria já bastante sólida aí com as faculdades Oswaldo Cruz, aqui de São Paulo, e os cursos de pós-graduação que ele oferece são, salvo engano, todos os cursos são cursos da Oswaldo Cruz, né, que tem mais de 80 anos no mercado, são cursos da Oswaldo Cruz em parceria com o IEPG. E são profissionais altamente capacitados. Eu dou aula na pós-graduação na parte de oncologia e de acompanhamento farmacoterapêutico, né, tanto na Oswaldo Cruz quanto no IEPG. Mas a gente tem, por exemplo, a professora Tânia, que é coordenadora da especialização, ela tem uma experiência absurda em cardiologia. Tem o professor Sandro, que trabalha comigo, que ele é doutor em farmacologia, principalmente em farmacologia cardiovascular, mas ele dá também psicofarmacologia. A professora Edna Bertini, o professor Adalto, que é especialista em farmacovigilância. Tem um time muito bom de professores na especialização da farmacologia clínica do IEPG. Então, convido vocês para conhecer aqui, né, e quem sabe a gente se encontra aí num próximo curso, tá bom? Obrigado a todos aqui. Eu vou fechar o compartilhamento e vou abrir para questões, tá? Professor, e a questão do livro, onde é que a gente encontra? O livro, Flávio, vamos fazer o seguinte, em respeito aqui, né, a ordem, acho que eu já falei aqui onde fazer a área, né, que eu já falei para a Ludmila, aí eu te respondo para todos acerca do livro. Com relação à pergunta aqui da Ariane, o que a gente faz, Ariane? Nós trabalhamos com farmácia clínica em 2 cenários, né, como eu disse lá. A gente trabalha na unidade de internação da hematologia e do transplante de medula, isso no cenário hospitalar. E aí, é uma unidade pequena, né, a gente tem aí, quando está cheio, uns 10, 12 pacientes, e aí nós fazemos análise de prescrição de todos os pacientes diariamente. Então, a gente não tem um critério de elegibilidade porque são poucos pacientes. Mas a gente faz análise de prescrição diária, fazemos a conciliação dos medicamentos quando os pacientes internam, fazemos orientação de alta quando eles têm alta, né, fazemos acompanhamento diário. Uma das coisas que a gente faz lá, quando o paciente começa um ciclo de químio, isso na internação, quando o paciente faz um ciclo de químio, a gente elabora um plano terapêutico oncológico, que avalia todas as possibilidades de reações adversas, interações medicamentosas, faz uma avaliação da funcionalidade para que o paciente possa tomar aquele medicamento com segurança. No ambulatório, nós atendemos 5 ambulatórios de especialidade, então trabalhamos com câncer de mama, leucemias crônicas, né, leucemia mieloide crônica, tumores de cabeça e pescoço, oncologia geral, né, que basicamente é o ambulatório de quinta, e mieloma. Para esses pacientes, a gente tem um enfoque mais voltado para a parte de comorbidades, né? Então, o paciente com câncer, ele tem diabetes, ele tem hipertensão. A gente trabalha com orientação disso, orientação a gente faz revisão da farmacoterapia com esses pacientes. Avaliação de adesão, nós não usamos instrumento validado, porque acaba engessando muito, né? Então, é muito de
Uma das coisas que a gente gosta de olhar é índice de posse de medicamento, né? Então, quando o paciente retirou, principalmente na leucemia mieloide crônica, que a adesão é importante, é quando o paciente tirou e quando o paciente voltou para retirar a segunda dose, né? A gente dá mais ou menos uma olhada nisso para poder ficar de olho na adesão. E nós elencamos lá, geralmente os pacientes mais idosos, são idosos com polifarmácia. E aí a gente atende uma média aí de 7, 8 pacientes por ambulatório, né? Por ambulatório. Tem as dificuldades, né? Nós temos as dificuldades, mas dá para fazer um trabalho bem bacana. A gente faz uma triagem prévia de todos os pacientes que estão agendados, e aí a gente chega antes do ambulatório para poder fazer as orientações para o paciente. Quanto ao livro, vocês podem encontrá-lo, eu vou colocar aqui no chat. Deixa eu ver se eu acho. Eu já deixo o link para vocês. Esse livro a gente lançou no ano passado. O livro se chama Farmácia Clínica em Oncologia, né? Farmácia Clínica em Oncologia, ele foi publicado pela editora Farmacêutica, uma editora aqui de São Paulo, especializada na área. A gente não tem sala limpa não, viu, Ariane? Serviço público, né? A gente tem uma área limpinha, mas não limpa, né? A gente não tem uma área controlada. A gente não tem. Você trabalha na área, Ariane? Alguém aqui trabalha na área? Eu estou voltando agora, depois de 5 anos e meio. Ele tá matando a saudade, né? Sim. Tá certo. Tá certo. Mais alguém? A Larissa está fazendo especialização. Ela trabalha no SUS, a Ariane. Então nós somos parceiros. Bom, é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de saber o porquê os hospitais não recrutam pessoas sem experiência, não dão oportunidades. É uma verdade isso, né? Não é uma verdade absoluta, Priscila, mas é uma... Porque, assim, de onde você fala, Priscila? A Ludmila está precisando trabalhar, muito difícil, essa questão de experiência, tudo exige, mas não dão oportunidade. A Priscila tem especialização em hospitalar e clínica e é de Anápolis. E você tenta ir em Anápolis ou você vai para Goiânia para tentar? Porque aí depende do tamanho da cidade, né? Eu não sei qual que é o tamanho de Anápolis, mas acho que é uma cidade grande do estado de Goiás, né? Não sei qual que é, se é a segunda, a terceira. Mas oncologia é uma área de muita especialidade, assim, é muita especialização e isso daí é muito voltado para grandes centros, né? Em Goiânia, de oncologia que eu conheço, acho que tem um hospital acho que é de hematologia, né? Não sei se é hemo o nome. Quando eu vou dar aula aí, eu passo nele. Mas, assim, a experiência, ela é importante na contratação, né? Porque os hospitais, eles precisam ter a demanda de produção, né? Então, treinar um farmacêutico para o ambiente hospitalar demanda tempo, né? Então, se você vai trabalhar, por exemplo, num local que eu tenho maior oferta de profissionais, com uma demanda menor de hospitais, a conta não vai fechar, né? A conta não vai fechar. Aqui em São Paulo, a gente vê uma alta taxa de empregabilidade, né? Demora, às vezes, um pouquinho e tal, mas tem uma... Como que eu posso dizer? Tem uma renovação, né? Tem uma renovação, né? Mas a experiência é importante por causa disso, né? Trabalhar com pessoas no hospital demanda experiência, porque
são processos bastante complexos, né? Aí não sei. Em Goiânia, eu recebi uma professora da Federal de Goiás semana passada. O nome dela é Mércia Provin. Eu não lembro o sobrenome do meio. Mas ela é uma professora na área de farmácia em atenção à saúde, né? Assistência farmacêutica e tal. E ela me falou que Goiânia, acho que, não sei se tem, acho que não chega a ter 2 milhões de habitantes, acho, né? Eu não sei ao certo, mas acho que isso. A Ariane está falando que na Bahia também temos vagas com certa frequência, tá? É o tamanho do centro, né? Eu não sei o tamanho de Goiânia, mas comparando com São Paulo, Goiânia não é muito grande, né? Então, talvez aí pensar numa mudança de cidade, né? A experiência na indústria, em laboratório de microbiologia, no seu caso aí, Priscila, ela vai estar mais atrelada à facilidade de conquistar vagas na indústria, né? São 10 anos que não dá para comparar. Se eu quiser ir para a indústria, eu vou fazer a mesma reclamação. Pô, não me dão oportunidade. Mas o conhecimento que eu tenho é pífio perto daquele que você tem, né? Então eles vão querer aquele que você tem, né? Então, tudo isso daí depende muito do centro, né? Eu não sei, Goiânia, o pouco que eu conheço, que são das aulas que eu dou aí no IEPG, né? Ela não me parece uma cidade assim. Ela tem um jeito mais de interior, né? Então, não sei a quantidade de hospitais especializados e clínicas aí, né? Aqui em Goiânia, professor, geralmente a gente tem que entrar como auxiliar de farmácia para poder conseguir chegar como farmacêutica, farmácia clínica, entendeu? Sim, vai crescendo, né? Então vai conquistando, né? Aqui, ó, Isso. tô jogando aqui no Google, a população de Goiânia é de 1.300.000. 1.300.000 não dá a zona leste de São Paulo. Então é uma cidade que é menor, né? Só para vocês terem uma ideia, São José dos Campos, que é uma cidade do interior de São Paulo, tem quase 1 milhão de habitantes. Então, e oncologia é uma área ultra especializada, né? Mas não desistam. Fiquem de olho em concursos também, né? Não sei se a Ariane é concursada. Eu sou concursado, né? Então, aí já não fica no critério da escolha, mas fica no critério de conhecimento, né? Eu estava olhando a respeito das residências, professor, mas também é bem concorrido, né? Como se fosse um concurso também. Então, é um concurso. A residência multi, eu dou aula no IEPG, né? No IEPG e na Oswaldo Cruz, e dou aula no Instituto Racine. Além disso, sou preceptor da residência. Eu não tenho desempregados na residência. Todos os residentes meus, e eles se formam, eles conseguem rápido. Mas trabalham aqui em São Paulo, né? São Paulo tem uma demanda Então absurda. Nós partiu temos, São Paulo, professor. infelizmente, e é complicado, né? Porque fica tudo concentrado aqui, né? Fica tudo concentrado em São Paulo, mas é onde tem demanda, né? São Paulo, Rio de Janeiro, são cidades bem maiores, né? Mas então é isso. Mais alguma dúvida, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da uma apresentação mais simples, né? Não queria falar muita coisa para não ficar ultra específico, né? Para mostrar mais ou menos o panorama e a oportunidade que a gente tem aí na formação junto ao IEPG, tá bom? Quem tiver alguma coisa, pode entrar em contato, a gente conversa. Só coloca lá, né? Professor, vi sua aula aí no IEPG e tal, e aí a gente troca umas figurinhas, tá bom? Obrigado aí por tudo, obrigado aí pelas parabenizações, né? E quem sabe a gente se encontra aí quando eu for dar aula em Goiânia, tá bom? Grande abraço a todos aí, tenham uma boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Boa Obrigado, noite, boa senhor. noite. Com Deus. Boa noite, pessoal. Até mais.